Senhor, nós, mais uma vez, queremos confessar a nossa total dependência de Ti para entregar a Tua palavra. Dependemos de Ti, esperamos em Ti, confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. O título da mensagem é Uma Viva Esperança. Tem como base primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 9. Nesta epístola, o apóstolo Pedro inicia sua carta fazendo a apresentação de si mesmo. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado com uma missão, representando outra pessoa. Então, o apóstolo de Jesus Cristo, que ele estava servindo ao Senhor com uma missão e estava fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Depois o apóstolo dirigiu-se aos destinatários da sua carta, dizendo: aos eleitos que são forasteiros na diáspora. O que significa essa palavra? É um termo usado para caracterizar os judeus cristãos espalhados por todo o mundo de então. E ele vai citar principalmente aqueles que estavam dispersos na região que antigamente era chamada de Ásia Menor. Eu quero pedir que passem Cadê os slides? Ah, sim, o próximo. Tem outro aí, pode passar. Próximo. Não tem um slide aí não? Do mapa? Ah, não, tá bom. Peraí, deixa-me ver se não. Será que eu coloquei ele depois? Vamos ver se tem mais aí adiante. Tá, é porque vocês não estão usando o que eu enviei, mas o que foi enviado para a Elisângela que não tem o mapa. Bem, fica perto na região da Turquia, abrangendo uma região bem vasta, onde ficavam as 7 igrejas da Ásia. O apóstolo Pedro dirigiu-se aos destinatários da sua carta. Então. Aí nós temos as 7 igrejas ficavam aqui, nessa área aqui, onde está Lídia, Cária e Lícia. Essa região ficavam as 7 igrejas da Ásia. Essa região toda aqui é chamada de Ásia Menor, e ele vai citar aqui o nome dessas províncias. Ele dirigiu-se aos que estavam no ponto. O ponto está ali, ó, lá em cima, na Galácia. Galácia está ali no meio. Na Capadócia, quem achou? Ah, tá, Capadócia. Ásia é toda a região, e principalmente essa parte aqui, na Bitínia. Bitínia está lá em cima. Bom, eu coloquei um mapa aí só para que os irmãos soubessem. Podemos permanecer no apóstolo Pedro dirigindo-se aos destinatários da sua carta. Depois ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos significa escolhidos de acordo com o conhecimento prévio de Deus. Aqueles que Deus de antemão sabia seriam eleitos. Qual a base dessa eleição? A fé na pessoa de Jesus Cristo. Eleito segundo a presciência, não é pré-determinação, é presciência, porque Deus sabe de antemão todas as coisas.
Depois ele diz, em santificação do Espírito, em processo de santificação pelo Espírito de Deus. Nós somos salvos em Jesus, quando cremos nele, e depois tem início o processo de santificação, ou seja, a nossa separação cada vez mais para servirmos a Deus. A palavra santificação significa separado para Deus. Agora é interessante o destaque que ele faz a seguir, para a obediência. Nós fomos eleitos por meio da fé em Jesus Cristo, fomos santificados pelo Espírito Santo com uma finalidade, para a obediência. É um destaque que vale a pena fazer, tendo em vista que nós estamos examinando nos cultos da manhã. E por falar em culto da manhã, essa mensagem de agora, que será base para o encontro de células desta semana, por uma razão muito simples. Perdeu-se muita parte da mensagem de hoje de manhã por causa de um problema de corte de energia, assim, muito rápido, mas que demora mais para voltar ao normal. Bom, é apenas um detalhe. Depois ele diz, para finalizar, a descrição daqueles a quem ele se destinava a sua carta, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quanto à aspersão do sangue de Jesus, nós encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, nós encontramos uma referência à aspersão do sangue, capítulo 12, versículo 24, onde nós lemos assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando fala do sangue de Abel, está se referindo ao sacrifício do Velho Testamento. Quando fala do sangue da aspersão, se refere ao sangue de Jesus. Por isso que eu vou ler novamente. E a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aqui ele tece várias comparações para mostrar a superioridade da nova aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. Muito bem. Depois o apóstolo Pedro saudou os destinatários da sua carta, dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Varia um pouquinho da saudação que normalmente o apóstolo Paulo faz na sua epístola, mas ele está dizendo basicamente aquela expressão que normalmente se usava e se usava nos tempos do Novo Testamento e que ainda hoje são usados. Depois o apóstolo Pedro bendisse a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele bendisse a Deus. O apóstolo Pedro bendisse a Deus primeiro, porque segundo a sua grande misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança. É isso que ele diz no verso 3, na segunda parte. O que ele quis dizer com isso? Que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Jesus é uma viva esperança, porque ele está vivo. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, descreve uma visão que o apóstolo João teve de Jesus Cristo glorificado. E dizem assim os versos 17 e 18. Ao ver Jesus, caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre,
e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus realmente morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqui o apóstolo João tem muito tempo depois dessa ocorrência, uma revelação de Jesus Cristo, que se revela a ele, dizendo ser aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O apóstolo Pedro bendisse a Deus, em segundo lugar, porque a nossa esperança tem como evidência a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O texto diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O livro de Atos dos Apóstolos tem, logo no seu início, a seguinte informação relacionada a Jesus Cristo. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. É uma das declarações mais claras que nós encontramos nas Escrituras, e bem ali no início do livro de Atos. O autor do livro de Atos é o mesmo autor do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. É o próprio Lucas quem escreveu também o livro de Atos. E é ele quem declara essas coisas. Jesus é uma viva esperança, porque a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 a 23, dizem assim, nas palavras do apóstolo Paulo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o texto é muito claro em dizer que Cristo foi o primeiro a morrer, veio como homem, morreu como homem, foi sepultado como homem e ressuscitou. Diferentemente das demais pessoas, que o próprio Jesus Cristo ressuscitou, porque essas outras pessoas vieram morrer como todas as demais. Mas Jesus Cristo ressuscitou para não morrer mais. E ele representa o primeiro dentre aqueles que vão ressuscitar, porque creem nele e receberam Cristo como seu Salvador e Senhor. Eles vão ressuscitar da mesma forma como Jesus foi ressuscitado entre os mortos. Ele diz, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. O livro de Apocalipse diz claramente que primeiro vão ressuscitar aqueles que são de Cristo, e os outros vão ressuscitar para condenação. Os que são de Cristo vão ressuscitar para experimentarem a vida com Deus de forma eterna, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas o apóstolo Pedro bendisse a Deus em terceiro lugar, porque fomos regenerados no Espírito, eu falo no Espírito humano, quando nascemos de novo pela fé em Jesus, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha. O texto diz assim, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. Que herança é essa? Ele está se referindo ao corpo humano.
Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos nova criação no nosso espírito. Nós experimentamos uma mudança radical, mas o nosso corpo é o mesmo e nós estamos ainda sujeitos à morte. Estamos sujeitos a todas as coisas que todos que vivemos neste mundo estamos sujeitos. Mas ele diz que fomos regenerados para uma herança que não pode ser destruída. Isso quer dizer que esse novo corpo que nós vamos receber, ele jamais será destruído. Ele não é perecível, ele não é corruptível, ele não é passivo de morte. Ele diz também que não fica manchada. E mancha, na Bíblia, tem um sentido de pecado. Então, nesse corpo, nós não vamos pecar. O pecado não existirá mais. E o texto diz que não murcha, não é algo que vai com o tempo definhando até murchar completamente, até fenecer, até perecer, até morrer. Então, não pode ser destruída essa herança, não fica manchada, não peca, não se contamina, não haverá mais pecado, e ela não murcha. Lá no livro de Apocalipse, nós lemos assim, nos últimos capítulos, capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Muito bem. Então, em terceiro lugar, Pedro bendisse a Deus porque fomos regenerados no Espírito para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha. Como dissemos, essa herança é o corpo novo que receberemos, é um corpo semelhante ao que tem Jesus hoje, depois de ter vindo aqui como homem. E segundo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, diz assim: com isso quero dizer, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, os que estiverem vivos, se estivermos vivos, só Deus sabe quando Jesus vai voltar, e eu não sei. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer as pessoas que já morreram, quer as pessoas que estiverem vivas por ocasião da vinda de Jesus, elas terão seus corpos transformados. Os que já morreram vão ressuscitar com um corpo incorruptível.
Os que estiverem vivos serão transformados para receber um corpo incorruptível. Porque, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Bom, esse texto nós usamos para descrever essa herança e explicar a razão da sua declaração. Mas o apóstolo Pedro bendisse a Deus também, em quarto lugar, porque essa herança está reservada nos céus para nós. Ele disse que está reservada no céu para vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, os primeiros 4 versos, ele fala sobre esse assunto. Ele mostra que a nossa vida está guardada com Cristo. Ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando da nossa regeneração espiritual, um novo nascimento. Então ele está dizendo: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, é uma referência à segunda vinda de Cristo, então vocês também serão manifestados com Ele. É nesse momento que a igreja do Senhor vai ser arrebatada, os vivos vão ser transformados, os mortos ressuscitarão e vão ter um corpo de glória idêntico ao dele. Por isso que o texto diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 3, ele diz algo que vale a pena destacar. Ele diz assim: e agora, filhinhos, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conheceu. Isto é, o mundo olhando para nós, humanamente falando, não vê nenhuma diferença. Nós somos iguais aos demais seres humanos. Então, naquele dia vai haver uma diferença. O texto diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. A nossa esperança está exatamente na obra redentora de Jesus e na sua
ressurreição. Mas o apóstolo Pedro bendisse a Deus em quinto lugar, porque nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, vamos ver o significado dessa declaração. Quero destacar primeiro a primeira parte do verso 5, quando ele fala que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. O que significa isso? Judas escreveu o que eu vou ler no verso 24 e 25 da sua carta. Ele diz assim no final da sua carta: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Assim ele encerra a sua epístola. Mas ele diz no verso 24: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Quem é que nos guarda? Quem é que guarda a nossa vida até o dia final? É o próprio Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Muitas pessoas ficam, podemos ou não podemos perder a salvação? Hoje me foi feita essa pergunta hoje à tarde. Eu estava discipulando uma das minhas netas, estava discipulando 3 delas, e uma delas depois reservadamente fez perguntas relacionadas a isso. Então, o texto diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Isso foi o que Pedro disse. E Judas disse: aquele que é poderoso para evitar que vocês tropecem. O que significa esse tropeço? Significa negar a fé, significa voltar atrás, significa deixar de seguir a Jesus. Olha, quem é dele e pronto. Quem é dele nunca vai deixar o caminho. Quem é dele nunca vai se desviar dos seus planos e propósitos. E se alguém é salvo para sempre. Jesus disse isso muito claramente em João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele está se referindo às ovelhas dele. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a questão é se somos dele. Se somos, ninguém pode tirar. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz a Romanos capítulo 8, lá nos finalmente. Então, por isso que ele diz que vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Mas ele não parou aí. Ele diz assim: para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Que salvação é essa? Nós já não somos salvos? Que salvação é essa? A salvação é instantânea no Espírito, quando cremos em Jesus. Por isso que 1 de João 5, 11 a 13, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho.
Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Não vai ter, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Essas coisas foram escritas para que nós saibamos que temos. Não é quem sabe se a gente vai ter. A gente tem uma esperança. Não. Foi escrito para que eu e você saibamos que temos. E se temos, teremos, como os outros textos já testificaram, para sempre. Então a salvação é um ato quando nós cremos em Jesus, mas a salvação é um processo na mente, durante toda a nossa vida. Por isso que Filipenses 2:12, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Fala da necessidade de desenvolvermos a salvação que temos no Espírito. Como é isso? Trazendo para a nossa mente tudo aquilo que Deus já fez no nosso Espírito. E essa renovação vem pela palavra de Deus. À medida que vamos lendo, vamos entendendo, nós vamos mudando nossos hábitos, nossa maneira de agir e de proceder. E existe a salvação futura. A salvação do corpo, como já vimos quando Jesus voltar. Por isso que Pedro diz, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Depois disso, ele diz que nós, nisso, que ele acabou de dizer, e nisso, por estas razões pelas quais ele bendizia a Deus, ele bendisse a Deus, nós devemos exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações. Ele diz assim: nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele nos chama a ter o nosso olhar voltado para o que vem depois. E ele faz questão de dizer que no presente, ele diz, por breve tempo, ninguém passa por provas mais do que deve. Ele diz, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados com várias provações. As provações têm o propósito de confirmar o valor da nossa fé. A nossa fé é testada. Já dissemos que quem é e pronto, mas ela é testada. O texto diz, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, então, as provas vêm com o propósito de confirmar. Para Deus, não, Ele sabe de todas as coisas. Para afirmar e confirmar em nós a nossa fé e o valor dessa fé. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, nós precisamos ver e, através das várias situações, o mover de Deus em cada situação e no momento da crise, no momento do enfrentamento das provações, muitas vezes temos a impressão que não vamos suportar. Nós temos a impressão que vamos sucumbir, que vamos chutar o balde, que vamos cair.
Mas o texto que nós lemos anteriormente diz que Deus é poderoso para nos guardar e não permitir que isso aconteça. As provações têm também o propósito de apurar a nossa fé, como o ouro é apurado pelo fogo. O ouro, para ser o ouro como ele é puro, ele é passado no cadinho. Eu não sei, deve ter formas bem mais modernas hoje de se purificar o ouro, mas a finalidade de fazer isso é para que as impurezas fiquem separadas do ouro, e depois de passar pelo fogo, o que sai é um ouro puro, sem contaminação, sem outros metais que não são propriamente ouro. Então, o texto diz: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Ele fala de uma fé mais preciosa do que o ouro, mesmo sendo como somos apurados pelo fogo, o fogo da provação. As provações resultarão em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, na sua segunda vinda. O texto diz: muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Glória e honra de quem? Naturalmente de Jesus, mas nós seremos participantes da glória dele também. Nós vamos receber um corpo glorioso, semelhante ao dele. O nosso corpo terá, diz a palavra, a mesma glória que o corpo dele tem. Não seremos jamais como ele é, no sentido de, porque ele é Deus, mas teremos um corpo glorificado. Romanos 8,17 diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Para que também com ele sejamos glorificados. Em Atos, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, aliás, não era dia de Pentecostes, não. Foi depois do dia de Pentecostes, no capítulo 3, depois da cura de um homem manco de nascença. Ele diz: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, ele está falando que no momento certo Jesus vai vir, e nesse momento todas as coisas serão restauradas. Nós vimos lá em Apocalipse que João viu um novo céu, uma nova terra, tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Então o texto está dizendo, ao qual, se referindo a Jesus, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Mesmo sem termos visto Jesus, nós o amamos. É algo que alguém pode perguntar: como é que podemos amar a Jesus? Nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro. É o que diz a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ninguém pode amar se não tiver recebido de Deus o amor dele. Nós recebemos dele esse amor que Deus revelou
através da obra redentora de Jesus, e quando nós entendemos que Ele nos amou de forma incondicional, Ele não nos amou porque éramos melhores do que qualquer pessoa, mas simplesmente porque Ele nos amou e pronto. Por isso que a Bíblia descreve Deus como amor. Deus é amor. E então nós amamos a Jesus. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Por isso que ele diz também hoje, que hoje mesmo, sem vê-lo, nós cremos em Jesus. Ele diz, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Nós não vimos Jesus pessoalmente. E todos que vieram depois de Jesus e creram nele, creram pela fé. Como é que é essa fé? Essa fé é dom de Deus. Não é algo que eu tenho, não é algo que você tem. A Bíblia diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça, o favor de Deus e a fé. Porque o texto diz, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É por isso também que cremos em Jesus e nele exultamos com uma alegria indescritível e cheia de glória. O texto diz, mas crendo nele exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Nós cremos nele. Como aconteceu isso? Eu não sei explicar, mas eu sei que eu criei e tenho experiência de conhecê-lo como meu Salvador e Senhor. Ele mudou a minha vida e Ele pode mudar a vida de quem nele crê. Isso não tem explicação, só quem experimenta é que sabe. Quem crê em Jesus tem a sua vida mudada e nunca mais ele é a mesma pessoa. Então todo aquele que conhece a Deus através de Jesus tem essa experiência. Isso ninguém pode tirar. Por isso nós podemos exultar com grande alegria, com uma alegria indescritível e cheia de glória. Por isso também obtemos o alvo dessa fé, que é a nossa salvação eterna. Nós cremos em Jesus, fomos salvos no nosso espírito e cremos que seremos salvos também no corpo, mesmo que ele venha a perecer, fisicamente falando, nós receberemos um corpo novo, que não vai ser destruído, não vai ser manchado, não pode murchar. Por isso que no final do verso 9 ele diz, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Ele usa o termo alma. As epístolas de Tiago e João foram escritas respectivamente por Tiago e João, naturalmente. Tiago e João não. Tiago e Pedro. Eles usam alma no sentido de espírito. Isso é fácil de distinguir em toda a epístola. E a salvação da alma significa também a salvação do ser integral. Jesus usou essa expressão para falar da salvação como um todo. Você é salvo no espírito, na alma e no corpo. Só que em etapas diferentes. Primeiro no espírito, depois na alma e finalmente no corpo, quando ele voltar. Concluindo,
Por todas estas razões, nós também podemos bendizer a Deus e podemos dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro pôde dizer. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e, primeiro, se você é crente em Jesus Cristo, se você já creu em Jesus, se você já o recebeu em seu coração, então você pode bendizer a Deus por essa dádiva que não tem preço. Você pode dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos que Tu nos dês um coração grato a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos gratos pela salvação que nos foi dada gratuitamente, não baratamente, não desprezivelmente, mas essa grande salvação que custou a vida do Teu Filho, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós Te damos graças por Ele, Te damos graças porque Tu deste a nós como propiciação pelos nossos pecados. E hoje somos salvos, somos nova criação em Cristo como resultado da sua obra redentora, porque colocamos nele a nossa fé e a nossa esperança para o mundo presente e para o mundo na eternidade, para toda a eternidade. Receba, pois, a nossa gratidão e pedimos que o Senhor esteja operando em nós e fazendo com que estas palavras estejam entranhadas em nós. Essa certeza, essa convicção, e que nada tire essa certeza e essa convicção de nós, mas que possamos proclamá-la não como quem é melhor do que quem quer que seja, porque não somos melhores do que quem quer que seja, mas somos perdoados, somos salvos, fomos alcançados e somos muito gratos a Ti por isso. Somos eternos devedores à Tua graça. Por isso Te bendizemos, por isso Te exaltamos, por isso Te engrandecemos. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Eu não sei se